Esse é o canal Paz e Bem. Um grande abraço à nossa comunidade, a comunidade da Pós TV 247, no programa Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges, que vocês já conhecem, que também tem o canal Filosofia e Movimento. E hoje o nosso tema é a mortalha da alma. Nós vamos falar sobre o orfismo. Então já vou passar a palavra para a Fernanda. Oi, bom dia, boa noite, né? Boa tarde a todos. Eu fiquei essa semana pensando muito sobre qual mito trazer, né? Qual das histórias míticas e de quais tradições. Mas aí eu decidi pelo orfismo, porque o orfismo grego, porque primeiro o orfismo traz uma questão ligada à morte, né? A questão da morte, e talvez este seja um assunto com o qual nós estamos muito envolvidos nesse período de pandemia, né? A gente tem, talvez as pessoas, imagino que as pessoas estejam pensando sobre essa relação entre vida e morte. Segundo, também porque o orfismo teve muita influência no cristianismo, que é a nossa religião habitual, né? O Brasil é bastante cristão. Tá, aí eu vou dar a referência bibliográfica de onde que eu estou trazendo o orfismo para vocês. Por quê? Porque o orfismo é imenso também, é outra dessas coisas imensas, que tem milhares de estudos, muita gente se interessa. Então eu fiz um recorte, vou trazer para vocês apenas um recorte introdutório, e vocês podem buscar mais informações neste livro aqui, ó, que é Mitologia Grega, do Junito Brandão. Eu não vou contar aqui para vocês tudo que está neste capítulo sobre orfismo, porque tem muita coisa aqui, não dá. Mas então eu fiz um recorte introdutório para vocês terem uma ideia geral do que é o orfismo. O orfismo ele nasce da história de um herói grego, que é o Orfeu, um dos heróis gregos. Junito Brandão aqui ele diz nesse livro que não é um consenso, mas existe uma grande possibilidade de a palavra Orfeu ter vindo o nome Orfeu, né, ter vindo de órfãos, que quer dizer obscuro, justamente porque ele desce até o Hades, porque ele é vítima de um sofrimento muito intenso pela perda da mulher amada. Então, filho de uma musa, ele também é um deus da música, deus não, é um herói, né, vinculado à música e à poesia. Conta o mito que ele que criou a lira de 9 cordas, justamente em homenagem às 9 musas. Ele é considerado dentro da narrativa mítica, né, como um educador da humanidade. Conta o mito que ele teve uma grande formação filosófica viajando por vários cantos, inclusive no Egito, também aprendendo com a sabedoria, a filosofia, a religião egípcia. E o ponto central do orfismo, que é uma novidade, inclusive, lá no mundo grego, que é o orfismo que traz isso para o mundo grego, né, é a ideia de que individualmente nós devemos expiar as faltas e os crimes, às vezes cometidos até pela família e que nós herdamos, mas que essa expiação ela é individual, ela não é política, ela não é coletiva. Ela é um trabalho a ser feito individualmente. Fernanda, mas é tipo assim, essa expiação é uma punição ou é uma purificação? Purificação, no sentido Tá. de purificação. A ideia é assim que nós individualmente devemos nos purificar das nossas faltas. Enfim, com práticas de disciplina, de alimentação, de leitura, de aprendizado dos livros sagrados, do orfismo, dos textos que eles colocavam como textos importantes para o aprendizado espiritual, né? Na base dos mistérios órficos está a questão da imortalidade. Eles eram completamente envolvidos com essa questão da imortalidade da alma. Então, vou contar um pouquinho a história desse herói, né, que é o Orfeu. Ele casou, então, com a ninfa Eurídice. Eles eram apaixonadíssimos. E até que um apicultor, o Aristeu, tentou estuprar a Eurídice. E ela fugiu desse cara. Ao fugir, ela pisou numa cobra. A cobra pica ela e ela morre. E a Eurídice morre, com uma picada da cobra na perna. Orfeu fica revoltado, desesperado, e decide ir ao Hades
para buscar a Eurídice, que é uma coisa impossível. Ele é um herói. Ou nem Deus entrava lá, imagina um herói, né, cara? Mas isso também é muito comum nas histórias dos heróis. A Psique também fez isso. Aí ele foi até o Hades. E como é que ele fez para entrar no Hades? Ele tocava lindamente, divinamente a cítara. Aí ele começou a tocar maravilhosamente a cítara, e isso encantou todos os seres do mundo tectônico que poderiam impedir a passagem. O Plutão, né, e a Perséfone, que é o casal, né, chefe os responsáveis, os reis deste mundo dos mortos, eles ficaram muito emocionados com esta cena, né, dele tocando a cítara e as pessoas ficando encantadas e ele passando. Então eles ficaram tão comovidos por isso que permitiram que o Orfeu levasse Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Mas eles disseram assim para o Orfeu: tudo bem, você vai levar Eurídice, você sabe o caminho, ela vai atrás de você, mas você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, ela volta. E lá foram eles. Quando estavam quase chegando na porta de saída do Hades, o Orfeu ficou ansioso, ficou aflito. Ele começou a pensar assim: mas será que a Eurídice está mesmo atrás de mim? Será que eles me enganaram? Será que eles me fizeram de trouxa, né? Eu estou saindo, eles estão dizendo que ela está atrás de mim, de repente ela nem está. Será mesmo? Ele duvidou e deu uma espiadinha. Quando ele deu essa espiadinha, olhou para trás, ele viu o rosto da Eurídice se afastando dele. Eu até me arrepiei. Se afastando dele de volta para o mundo do Hades. E assim, Eurídice morreu pela segunda vez. Eu acho que eu também ia espiar. Eu não Essa... ia aguentar. Eu não ia aguentar a curiosidade de saber, mesmo que tivesse sol para ver se tinha uma sombra. Essa questão do olhar para trás, o Junito Brandão, nesse livro, ele diz que é muito parecido com fundamentos dos mistérios de várias práticas xamânicas, no sentido assim, você consegue transitar entre os mundos e quando você volta renascido e não olha mais para trás. Você não fica apegado a um certo padrão, você não fica apegado a um passado. Tem a ver com não se apegar a um passado e se permitir renascer depois de ter transitado pelos mundos. E aí o que acontece? Quando o Orfeu volta, tendo perdido Eurídice pela segunda vez, ele não se conforma. Então ele é um herói, ele é sempre um herói profundamente triste pelo impacto que a morte da sua amada duas vezes, né, causou sobre ele. Então ele para de tocar os instrumentos, a cítara, ele para de cantar, ele era um cantor, ele cantava maravilhosamente bem. Ele para de cantar, ele se transforma num herói triste. Assim, bom, e ele rejeita o amor de várias outras mulheres interessadas nele. Ele não quer mais saber de ninguém, ele só quer saber da Eurídice, que morreu duas vezes. Aí as Mênades se sentem assim ultrajadas, se sentem... o Junito Brandão usa bem essa palavra, ultrajadas. Pela fidelidade que o Orfeu tem com a Eurídice, ficam com muita raiva e estraçalham ele. Então a gente tem mais um estraçalhado na mitologia, né? Ele morre assim, sendo estraçalhado pelas Mênades. Aí tem várias variantes. O Junito Brandão, nesse livro, ele conta várias variantes sobre esta morte. Mas eu não vou ficar aqui contando todas essas variações, porque eu quero abstrair uma ideia geral, né? Mas vocês podem achar isso neste livro, que é muito bom, do Junito Brandão. Aí, a partir destas várias versões da história, uma delas conta que, com isso, o Orfeu instituiu mistérios que eram vetados às mulheres. E quando então, nessa variante é isso, né? Ele institui, então, os mistérios dos quais as mulheres não podem participar,
E aí, como é que eram as reuniões? Os homens, quando chegavam para essas reuniões, eles deixavam as suas armas nas portas. Essa é outra versão da morte de Orfeu. E aí, um dia, as mulheres, muito enraivecidas, porque elas eram excluídas destes mistérios, foram até este lugar, pegaram as armas dos homens que estavam encostadas na porta, na entrada, e mataram o Orfeu. Então eu acho estranho, porque o Junito Brandão não diz isso, porque não é essa a questão que ele está tratando, mas me parece que o Orfeu também é um mito que se situa nessa transição do mundo para o patriarcado. Assim, ele perde a mulher, né? Ele faz um culto excluído, que excluía as mulheres se revoltam, as Mênades se revoltam. Então, parece que é uma história da exclusão das mulheres e sobre o que acontece com a subjetividade, com a cultura e com a percepção da espiritualidade, quando esse princípio da grande deusa, da natureza, da vida, da terra, é excluído da história. Ele está ligado ao período histórico helenístico? Ele diz assim, na página 150, o orfismo é um movimento religioso complexo em cujo bojo, ao menos a partir dos séculos 6 e 5 a.C., se pode detectar uma série de influências dionisíacas, principalmente, pitagóricas, apolíneas e certamente orientais. Com relação a ele ter duvidado de que a Eurídice estava atrás dele, o Junito Brandão dá uma interpretação fundamentada em Jung de que ele duvidou da presença da ânima, que é o aspecto feminino da alma. Sim. O ânimos e a ânima, né? Então será que ela, né, que ela está aqui mesmo, que é representada pela Eurídice, que seria a ânima dele, né? Então ele duvida da presença da alma. Agora você me lembrou aquele Memórias, Sonhos e Recordações lá do Jung, onde ele fala que quando surge para ele a ideia de ânima, ele também não acredita no primeiro momento, né? Ele fica em dúvida e ele não entende aquilo, ele demora um tempo, e se não me engano ele chegou inclusive a ficar adoentado, se não estou fazendo confusão, e aí depois é que ele entende que aquele é um conceito feminino. Aí, tá. Então, a cultura patriarcal, ela coloca a mulher, né, num lugar desalmado, assim, do lugar de uma matéria desalmada, de uma natureza desalmada, exclui a mulher, exclui esse princípio que foi chamado de feminino do mundo do espírito, né? Porque aí vem uma outra segunda característica mas o orfismo, bom, então, embora ele tenha tentado buscar a ânima, a Eurídice, ele duvida e ele perde ela. Então, o fato de ter perdido eu acho interessante, porque o fato de ter perdido talvez explique por que o orfismo criou um dualismo tão radical entre corpo e espírito, colocando a vida corpórea como algo que deve ser superado para um benefício espiritual depois da morte. Então, é o orfismo que cria essa ideia de que o corpo é a mortalha da alma. O corpo é a mortalha da alma. Como um lugar de estar no corpo é estar espiando, estar no corpo é estar pagando coisas, estar no corpo é uma prisão. E que a gente precisa se libertar do corpo para conquistar as maravilhas do outro mundo, do mundo pós a morte, do mundo do espírito. É curioso você falar isso, porque, por exemplo, na literatura espírita, não está escrito isso, que o corpo está espiando, mas sim que ele trabalha para a evolução do ser humano junto com o espírito. Mas diversas correntes mais tradicionalistas, do movimento tradicionalista, que eu não faço parte, elas dizem isso, que o corpo tá lá só para sofrer, para espiar, para trabalhar pelo espírito, né? Não está na literatura, mas as pessoas ainda trazem esse conceito. Mas é influência do orfismo que também influenciou um certo tipo de cristianismo.
de que o corpo está aqui para a gente sofrer, e com o sofrimento a gente aprende, e que toda a seta, né, da nossa orientação ética tem que estar voltada para a vida após a morte, né, para a morte, para o final, né? Isso é uma construção do orfismo, que teve influência no cristianismo, por sua vez, no espiritismo, que nasceu na França, que era cristã. Então o espiritismo também, de alguma maneira, também está dentro desse... Mas na literatura é assim, cuidar do corpo e do espírito. É que as pessoas acabam não lendo essa parte e trazem esse conceito de porque, como se o corpo fosse alguma coisa suja, né? Não é, porque a gente precisa dele. Tanto é que quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente sente é que também não está pensando muito bem, não tá, o resto também não vai muito bem quando a gente está fisicamente doente. A gente Sim, sente isso. mas olha, Carla, qual é a diferença filosófica que eu vou te dizer assim? Porque cuidar do corpo, eles também tinham isso. Mas era cuidar de um corpo de um jeito muito disciplinador e muito rigoroso, no sentido de expiar os males do corpo. Então, por exemplo, eles eram vegetarianos, eles não comiam animais. Eles faziam jejum, eles tinham uma coisa de mortificações. Alguns deles abdicavam da vida sexual ou tinham uma vida sexual muito casta. Então, o corpo era um corpo para ser muito disciplinado, muito contido, para que com isso se pudesse, para libertar um espírito que só vai ser feliz depois da morte. Entendi. Então então havia um cuidado com o corpo, mas não era um corpo para afirmar a vida. Não era cuidar do corpo para afirmar a vida, o prazer de ser um corpo vivo. Sim. Era cuidar do corpo para se preparar para a morte. Sim. Tá. E aí que vem uma questão interessante, porque assim, nas práticas do orfismo, eles tinham a questão do êxtase religioso, do transe religioso, né, que é entrar no êxtase, que aproxima o orfismo do dionisíaco também. Só que com uma diferença brutal, porque não é uma reprodução do dionisíaco, porque o transe dionisíaco, o êxtase dionisíaco, tinha a ver com a afirmação da vida, a dança, a força, a natureza, o gozo de estar vivo. Né? E só que no orfismo isso se transforma. O êxtase é para acessar um outro mundo, ele não está a favor da afirmação da vida, ele está a favor da preparação para a morte. É um meio da negação órfico. do corpo. É o Dionísio órfico que eles fazem. Tem um nome, que eu ver, sabe qual é o nome dele? Ele tinha um nome que era o primeiro Dionísio que eles diziam. Olha, deixa eu ver aqui, peraí. Que é o onde é que tá? É o primeiro. No Orfismo eles dizem que o primeiro Dionísio foi o Zagreu, que é um profeta. Eles chamam ele de o primeiro Dionísio. Então eles assumiam abertamente isso, a questão do êxtase. Só que numa direção bem oposta daquilo que a gente já viu aqui no outro vídeo sobre o êxtase dionisíaco, né? Quando Dionísio é associado à grande mãe, então tem a ver com a celebração da vida, da força da vida, do prazer de estar vivo, não como indivíduos autodisciplinados e contidos e regrados, que é uma coisa, inclusive, bem apolínea, mas como se sentindo parte deste mundo da existência, confundidos nas forças da existência, nesses movimentos, vamos dizer assim, de uma matéria sagrada, imanente. Estou colocando essas palavras para tentar construir uma imagem dessas diferenças. Não, está funcionando, eu tô vendo. O Dionísio bem vivo, bem a favor da vida, e estou vendo o orfismo lá no contraponto. O orfismo é o tempo todo uma preparação para a morte, não é uma preparação para a vida. Acho que o Dionísio tinha a ver mais com o gozo de estar vivo e uma afirmação da vida. Eu acho não, isso é a literatura, né? Toda mítica acha. Ele não quis mais tocar, não quis mais cantar desde que ele perdeu Eurídice, né? Aí ele diz assim que quando ele perde essa capacidade de tocar e de cantar é porque ele perdeu a harmonia com a sua ânima, que é a Eurídice. E aí o Junito lembra do significado etimológico da palavra harmonia.
Harmonia quer dizer fusão das partes. Harmonia não são partes iguais, são partes diferentes que têm um movimento de compensação, de equilíbrio. Ele fica, então, impossibilitado de cantar e dançar, ou seja, é como se ele ficasse impossibilitado de celebrar o dionisíaco tal como o dionisíaco é, mas ele desenvolve todo um trabalho de colocar o seu destino na direção do mundo dos mortos, que é onde está Eurídice. E isso fundamenta esse dualismo radical que o orfismo cria entre o corpo e o espírito. Porque no mundo do Dionísio, do dionisíaco, eles compreendem que existe uma transcendência, uma superação desse indivíduo, dessa forma que nós somos individualizada. Tanto que o êxtase é a conexão, né, com algo maior que nos move. Aqui, no caso, o êxtase é a negação do corpo. É quase um ascetismo, é isso? O orfismo tinha um ascetismo muito forte nas práticas. Eram práticas ascéticas. Então, vamos lá. Vamos focar as diferenças com relação ao dionisíaco, que a gente já fez um vídeo sobre isso, que daí o pessoal acompanha melhor. Deixa eu só falar para eles, para quem não viu esse vídeo sobre o Dionísio e quiser ver antes de continuar aqui, tá na playlist Mulheres e Mitos, tá lá, né, com o nome de Dionísio, não lembro exatamente qual é o título disso, mas vocês podem assistir, ou antes ou depois, para a gente continuar. Então, vamos lá. Eu acho que tem a ver com o filho a mãe que renasce pelas mãos do filho, alguma coisa assim. Também não lembro de. Eu vou olhar enquanto você vai dando aí as próximas orientações. Bom, então o que é de semelhante com as práticas dionisíacas, com o ritual dionisíaco? O êxtase. É isso, né? Entrar em transe. O que há de diferente? Os órficos eram vegetarianos, as bacantes não, elas caçavam os animais e os devoravam com seus próprios dentes, né? Então tem uma coisa da força, da vitalidade da vida, que caça, que devora, né? O orfismo estava muito mais preocupado com a outra vida, com a recompensa na vida futura. As bacantes, os dionisíacos, não. O foco estava na vida, na afirmação da vida. O dionisíaco, o transe, ele era coletivo. Então, as bacantes entravam em transe, ou os seguidores entravam em transe coletivamente. Então, tinha uma consciência do pertencimento, uma consciência do grupo. No orfismo, o transe é individual, é um trabalho que o indivíduo faz consigo mesmo. Ele se funde consigo mesmo, né? Que esta purificação visa que os indivíduos consigam se libertar dos ciclos de reencarnação de existência. No nosso caso, não é exatamente se libertar, mas é um aprendizado contínuo para nós chegarmos num momento de plenitude, diríamos assim. Então, assim, a gente não quer se libertar, pelo contrário, a gente quer reencarnar para poder desenvolver, mas tem o conceito de reencarnação. Deixa eu aproveitar que a gente parou. Deixa eu falar aqui a playlist para vocês. E aí, Fernanda, você me diz. Dionísio e a Mãe de Deus, tá aqui, achei. Dionísio e a Mãe de Deus. E visitem o meu canal Filosofia em Movimento. Se inscrevam no canal, tem vídeos de vários tipos. Vamos lá. Então, como eu estava falando, o orfismo ele é voltado para essa questão do bem e morrer. E aí tem a máxima órfica. Olha a diferença com relação ao êxtase vital dionisíaco, né? Lágrimas para os que nascem, sorriso para os que morrem. Nascer é um sofrimento, morrer é uma alegria. Mas esse conceito de que morrer é uma alegria também tem em algumas tradições orientais. No enterro do meu sogro, tinha pessoas lá comemorando. Eu não sei qual era a espiritualidade deles, mas eles estavam fazendo uma baita festa com comida, bebidas e afins. O Junito Brandão, ele tem várias páginas explicando a influência de religiões orientais sobre o orfismo. Eu não vou falar aqui, senão esse vídeo vai ficar de horas, né? Cada parágrafo é um monte de informação, mas vocês podem achar isso neste livro, de novo. Mitologia Grega do Junito. Volume 2, quando ele conta essa história do Junito Brandão.
Então ele fala, tem mesmo essa influência, e que é muito diferente daquilo que era a espiritualidade, a religiosidade grega. A religiosidade grega não estava muito apoiada sobre a questão do indivíduo, tinha a ver muito mais com a polis, com a cidadania, com festas coletivas, no sentido da religião apolínea, né? Dos cultos, das festas apolíneas. Enfim, o Junito do Brandão trata como uma coisa nova que surge na Grécia por essas influências, mas que incorpora alguns aspectos dionisíacos e que incorpora alguns aspectos apolíneos e até pitagóricos. Que o Pitágoras também era um conhecimento iniciático, as pessoas ficavam em silêncio durante muito tempo, era uma coisa para grupos fechados que não podiam dizer o que eles aprendiam nas iniciações. Estas aproximações e essas diferenças, o Junito Brandão conta neste livro. Eu não vou, porque senão não dá, porque não vai dar tempo, mas a gente pode fazer outros vídeos sobre isso. Eu tô enxugando a informação para quem nunca ouviu falar. Bom, em função dessas práticas de disciplina, de purificação, ascéticas, como você falou, o orfismo acabou criando ali na cultura popular grega muitos curandeiros que se diziam órficos. Eu vou te curar, você faz isso, você toma isso, você vomita, sei lá, 1000 coisas que eles podiam ter inventado. E aí alguns ficaram com famas de charlatões. Então tinha essa coisa do curandeiro, orfista, assim, popular, e que as pessoas, os filósofos e outras pessoas desprezavam um pouco como charlatanismo, uma coisa que não era nada, que era alguém enganando, né? Os fundamentos do orfismo de modo geral, né? Uma dupla natureza do homem, então, que o homem é feito de bem e ele é feito de mal. Da onde é que vem esta ideia de que nós, seres humanos, temos essa dupla natureza bem e mal? Porque numa das versões da morte do Orfeu, ele é devorado esse estraçalhamento é dado pelos titãs que devoram ele. Zeus fica muito bravo com isso e joga fogo nos titãs. E os seres humanos nascem desta cinza dos titãs que devoraram Orfeu. Então, por que o bem e o mal? Porque nós tendo sido feitos destas cinzas, nós temos os titãs, somos os titãs, ou seja, somos maus, mas também nas cinzas tinha o corpo do Orfeu, porque eles tinham comido o Orfeu. Então, nós também somos bons, porque nós também temos o Orfeu na cinza dos titãs. E eles também trouxeram uma coisa que na religião grega tradicional não tinha, que é a ideia de que existe um lugar no Hades que é o lugar do mal. Tem o mal. Porque o Hades, fora disso, é apenas o lugar dos mortos. Na arquitetura que os orfistas construíram sobre o Hades, tem vários andares ou vários lugares. Tem um lugar onde você expia seus pecados, você morto, né, vai pagar pecados, tem outro que você não sei o quê, e eles têm um mapinha que eles ensinavam na iniciação deles, que é quando você morrer, como é que você faz para chegar nos Campos Elíseos, que era o lugar bom. E a questão da culpa também. Eles também que criam essa ideia da culpa individual e da necessidade de purgar e de expiar e de reparar uma culpa individualmente, mesmo que tenha sido herdada da família. Aí tem uma cosmogonia, porque eles refazem o mito, eles transformam um pouco a história da criação da mitologia grega narrada pelos grandes poetas, eles modificam isso. Então eles colocam o Eros, o amor, como centro da criação, né? Como centro da sustentação divina, porque também tem a questão das moiras. Dentro dessa reformulação órfica, eles entendem as moiras, que a gente já falou aqui, como o próprio pensamento de Zeus. Então, o destino traçado pelas moiras equivale ao pensamento de Zeus. Então, o fundamento é Apolo, Zeus devora Apolo e se transforma no grande rei, no grande senhor, né? E com isso, eles reformulam vários personagens. No mito original, não. No mito original, elas são mais poderosas que Zeus.
Já dá um achatamento, já tira uma força delas. Tirou a força delas. Por quê? Porque Conforme vai virando patriarcal, a coisa vai diminuindo, né? Ah, tá. Outra coisa importante, na questão da reencarnação, né, que os espíritas chamam de reencarnação, no caso deles, não era só reencarnação humana. Eles acreditavam na mentepsicose. O que Ah, é também. isso? Sim, É que você poderia, que essas almas, elas poderiam renascer como animais e até como sim. plantas. E por isso eles eram vegetarianos. Porque eles diziam, você não sabe se o animal que você está comendo é uma alma humana. Tem várias tradições espirituais que acreditam, né, na metempsicose. E é uma das distinções do espiritismo. A gente não acredita que você reencarne como animal. Eu acho simpático, eu queria ser uma elefanta na próxima reencarnação. Eu tenho uma coisa com os elefantes. Aí eu queria ler aqui um trechinho para terminar, que eles falam sobre que o Junito Brandão faz uma síntesezinha de quais práticas que eles propunham, né, para a libertação desta mortalha que é o corpo, né? Então o Junito Brandão fala que além, né, dessas leituras da catarse, ele diz assim: não se conhece exatamente qual era a técnica do orfismo, porque é muito, muito antigo, né? Mas Sim. sabe-se que envolvia, é, além do vegetarianismo, abluções, banhos, jejuns, purificação da vontade por meio do exame da consciência, cantos, hinos, litanias e, sobretudo, participação nos ritos iniciáticos. Então, envolvia um grande esforço dos órficos nesse afã catártico, né? Aí, sobre aquilo que eu estava falando do charlatanismo, o Platão diz assim, ó. Porque, claro, se você tem todas essas técnicas, todas essas práticas, e elas são individuais, é muito fácil chegar alguém com uma receita e dizer, faz isso e você estará livre. E principalmente porque era individual, não envolvia compromisso com o outro, com o coletivo. Aí o Platão, ele escreveu sobre isso, ele diz assim, ó, deixou em sua República, no livro A República, né, uma página mordaz que, de certa forma, nos ajuda a compreender um pouco mais a técnica purificatória do orfismo. E o Platão também acreditava na metempsicose, no trânsito da alma entre o mundo das ideias e o mundo do corpo. Só que ele era contra, não era desse jeito orfista, era de um outro modo. Até porque ele, como um bom aristocrata grego, também acreditava muito na responsabilidade política, social, cidadã, né, na construção da vida Sim. grega, não da morte grega, mas da vida. Então, Platão diz assim, ó, sacrificantes mendigos, adivinhos, que assediam as portas dos ricos, persuadem-nos de que obtiveram dos deuses, por meio de sacrifícios e encantamentos, o poder de perdoar-lhes as injustiças que puderam cometer, ou que foram cometidas pelos seus antepassados. Para justificar os ritos, produzem uma multidão de livros compostos por Museu e por Orfeu, filhos da lua e das musas. Também, com base nessas autoridades, persuadem não só os indivíduos, mas também os estados, de que há para os vivos e os mortos absolvições e purificações. E essas iniciações, pois é assim que eles chamam, nos livram dos tormentos dos infernos. Então, essa ideia de libertar dos tormentos dos infernos é uma coisa nova. O Platão está dizendo, nossa, olha o que eles estão falando, né? Olha o que eles estão criando para persuadir as pessoas. E aí dá para ver, para concluir então agora, né? Que agora está na última página mesmo, que esta invenção órfica, esse imaginário órfico tão diferente, inclusive do próprio Platão, que é um homem que acreditava um filósofo que acreditava na transmigração das almas, mas dentro de um outro imaginário, a gente vê como que o orfismo contribuiu para uma certa teologia cristã, como ele avançou no tempo e como que ele envolveu o cristianismo, né? Ou como que o cristianismo se apropria do orfismo para criar sua própria estrutura de libertação dos indivíduos e de preparação para a morte
e de pecado e salvação, né? Se transforma, então, numa doutrina que salva indivíduos para a morte, né? Não exatamente... Não Jesus. Jesus eu sempre acho que é outra história. Porque quando a gente lê o Novo Testamento, Jesus como um personagem mítico, é incrível, ele é muito afirmador da vida, né? Sim. Mas o cristianismo, quando foi se institucionalizando, foi incorporando essas ideias do corpo como mortalha, como corpo como a vida do corpo como uma vida do sofrimento, a questão da culpa. E aí o Junito Brandão conclui esse capítulo dizendo que a história essa ideia de salvação, que a gente conhece tão bem com o cristianismo nosso, né? Ela passou pela Grécia, né? A história por incrível que pareça, a história da salvação também passou pela Grécia, dentro desse universo do orfismo. Ele diz, o Junito Brandão, bem no final do capítulo, que que o próprio Jesus Cristo foi representado, foi tratado como o Orfeu Báquico. Orfeu Báquico é o Orfeu Dionisíaco. Então, o próprio Jesus foi tratado em alguns momentos da literatura cristã como o Orfeu Báquico. É Legal. isso. Então, tá bom. Então, gente, esse aqui foi o Mulheres e Mitos, no canal Paz e Bem, lembrando do canal Filosofia e Movimento, que é da Fernanda Carlos Borges, e pedindo que vocês curtam, compartilhem, deixem seus comentários e dúvidas. Esse vídeo é gravado, mas nós estamos sempre online no bate-papo, quando ele é exibido. Então, um beijo grande e obrigada. Tá, obrigada, Carla. Um beijinho. Tchau a todos.